Dando continuidade, então, à nossa série no livro de Hebreus, abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo 2. Durante 2 domingos, eu tratei a respeito de Jesus e os anjos, onde o autor de Hebreus faz essa comparação, especialmente usando o livro de Salmos de um modo profético, de um modo messiânico, trazendo afirmações acerca de Jesus, tratando Jesus como Deus. E, obviamente, como Deus, ele está acima dos anjos. Ainda que essa palavra Elohim aparece na Bíblia, ela é utilizada para se referir a Deus, em alguns momentos também os anjos também são chamados de Elohim. Então, também ocupam essa certa categoria quando se refere à questão de Elohim. Mas o autor de Hebreus faz essa comparação, com relação a Jesus e os anjos, colocando Jesus no pé de igualdade com o Deus Todo-Poderoso e também como Criador de todas as coisas. Então, o título de hoje é Jesus e o Mundo Vindouro. Me acompanhe, versículo por versículo, nós vamos lendo e vamos comentando. Amém? Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Então, o autor ele termina o capítulo 1 falando a respeito dessas questões entre Jesus e os anjos, e ele fala para a gente prestar muita atenção, então, nessas coisas que estão sendo faladas, sendo ditas, sendo ensinadas pela igreja. E ele fala umas coisas interessantes aqui. Ele fala para que a gente não se desvie dessa verdade da revelação que já foi dada. Então, a preocupação para com a igreja, de que a igreja poderia se desviar daqueles ensinos que vinham tanto da parte de Jesus quanto da parte dos apóstolos, ela já é uma preocupação da igreja desde os primórdios. Então, muitas vezes, a gente tem uma ilusão de achar que, mesmo a igreja primitiva, todos tinham o mesmo pensamento, concordavam em tudo, que não haviam problemas dentro da igreja ou coisas semelhantes. Do contrário, mesmo aquela igreja que estava ali nascendo, já haviam divergências, já haviam discordâncias de opinião, especialmente em questões comportamentais. Então, quando a gente vê lá, por exemplo, Pedro e Paulo, os quais eu considero os maiores dos apóstolos, especialmente Paulo, que para mim foi o maior dos apóstolos. Se fosse para colocar um apóstolo como o primeiro papa, o primeiro que fundamentou realmente a igreja, eu colocaria Paulo, porque foi graças ao ensino de Paulo que nós temos toda a nossa teologia hoje sendo desenvolvida, e não dos demais, mas especialmente do apóstolo Paulo, que foi o grande responsável da fundamentação da eclesiologia, da soteriologia da igreja, que é a doutrina da salvação. O que seria da igreja sem os escritos de Paulo? Qual seria a nossa compreensão da graça, por exemplo, sem o apóstolo Paulo? Provavelmente, queridos, eu sei que Deus é soberano, Deus teria levantado outra pessoa, de alguma forma, Deus teria trazido para fundamentar a doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Mas é inegável que o evangelho da graça foi confiado ao apóstolo Paulo, e não aos demais apóstolos. Foi ele quem recebeu da parte de Jesus a revelação da graça e aquele que ensinou a igreja acerca disso. Ele foi o responsável de fundamentar as igrejas em toda a Ásia. Ele foi o cara que fez as 3 viagens missionárias. Eu falo que ele fez 4 viagens missionárias, porque na 4ª viagem foi onde ele foi preso. Então, ele estava na 4ª viagem missionária quando ele foi preso. E ele estava, na verdade, a 4ª viagem missionária foi quando ele foi preso e era levado, e ainda assim, mesmo preso, Paulo continua edificando, Paulo continua pregando o evangelho e salvando vidas por meio da pregação do evangelho. Então, havia essa preocupação de que nós continuássemos crendo desde sempre, não nos esquecêssemos, não, de alguma forma, não fôssemos levados por qualquer outro ensino que viesse a contrastar com aquilo que estava sendo ensinado. Então, hoje, nós encontramos muitas doutrinas, muitos ensinos dentro da igreja
que vão confrontar, inclusive, com aquilo que o autor de Hebreus vai tratar aqui no capítulo 2 e no capítulo 1. Por exemplo, algumas seitas dentro da fé cristã consideram que Jesus é um anjo. Então, falam que Jesus é um anjo. Então, isso é um perigo. Dando aula na Jocum, na segunda-feira agora, uma aluna me perguntando, a respeito dessas questões do próprio adventismo, algumas coisas que o adventismo prega, o que eu penso a respeito disso. E eu falando assim, olha, nas questões que não implicam em salvação, realmente, a gente tem que tomar alguns cuidados de condenar alguém ao inferno porque não crê exatamente como nós cremos. Então, biblicamente falando, a igreja primitiva, ela não tinha assim uma base totalmente sólida acerca daquilo que nós temos, porque o Novo Testamento demorou para ser fundamentado. O último livro provavelmente tenha sido o livro de Apocalipse, e por causa de João, que foi o último a morrer. Mas antes de João escrever o Apocalipse, muitos apóstolos já tinham morrido, muitos cristãos já haviam morrido. Então, o Evangelho não estava fundamentado. Mas nós não, nós temos o Evangelho fundamentado. Os 27 livros das Escrituras estão aqui. Não há, querido, você pode ficar tranquilo, vou falar mais uma vez. Sabe, se você ouvir isso da boca de um ateu, de um agnóstico, de quem quer que seja, sabe, não existe nenhum livro escrito no primeiro século, no que concerne ao Evangelho, que não está na Bíblia Sagrada. Ok? Os 27 livros que nós temos na nossa Bíblia Sagrada, todos eles foram escritos no primeiro século. Estou falando do Novo Testamento, certo? Foram escritos no primeiro século. Os demais livros, que são os livros apócrifos, que falam por que não está na Bíblia, por que Constantino, o tal, todos esses livros foram escritos a partir do segundo século. E, desde o início, não foram aceitos pela Igreja. Ok? Desde o começo. Isso não tem nada a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana, não tem nada a ver com Constantino, que vem lá no quarto século. Durante 4 séculos, a Igreja acreditava nesses 27 livros como inspirados por Deus e rejeitava os demais livros apócrifos, com exceção de que nem todos os livros apócrifos nós podemos classificar dentro dessa categoria, porque alguns livros ali foram assumidamente escritos a partir do segundo século e não tinham a pretensão de ser uma continuidade do Novo Testamento. Primeiro, por exemplo, a primeira e a segunda epístola de Inácio, e outras epístolas que foram escritas pelos pais da igreja, que tinham a intenção unicamente de ensinar a igreja, mas não tinham a pretensão de ter a mesma categoria de ensino do que os 27 livros escritos pelos apóstolos ou pelos discípulos dos apóstolos. Amém, queridos? Porque, às vezes, você pode ficar nessa dúvida, Satanás pode ficar realmente colocando no teu coração algumas dúvidas em relação às Escrituras, achando que o livro que você tem em mãos aí foi um livro manipulado politicamente, um livro com intenções de domínio político, imperial, coisa desse tipo, e não é essa a verdade, ok? Aqueles que, inclusive, defenderam essa verdade, morreram nas arenas do Império Romano por defenderem essa verdade. Esses mesmos homens também foram perseguidos pelo judaísmo nos primeiros séculos de modo ferrenho, certo? Então, essas teorias malucas aí, de que alguém entra numa arena e dá a sua vida em nome de uma mentira, isso não faz o menor sentido. Jamais eu vou morrer em nome de uma mentira. Se a minha vida for colocada em risco entre eu ter que falar a verdade e mentir, e se eu falar a verdade eu serei liberto, certo? E se eu mentir, eu vou morrer? Qual que é o sentido, o propósito de alguém dar a sua vida, de ver sua esposa, seus filhos sendo entregues aos leões em nome de uma mentira? Isso não faz nenhum sentido. Então, todas as teorias conspiratórias que são criadas em torno do cristianismo, todas elas falham. Todas elas não fazem sentido. Elas são lançadas assim ao vento, mas quando elas são verificadas realmente na base delas, para ver se faz sentido isso historicamente, se ajusta ao comportamento da igreja desde o primeiro século, isso não faz nenhum sentido. Ok? Certo? Aí, lá em
em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, então nós tratamos algumas coisas em relação a Deus, né, o Criador, nas pregações passadas, que diz assim: nós ouvimos que foi por meio de Jesus que Deus criou todas as coisas. Então, ele é o Elohim, que junto ao Pai e ao Espírito Santo proclama lá em Gênesis 1, 26. Então, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E é interessante isso, porque logo em Gênesis, o verbo ele é conjugado no plural, certo? Então, ali está demonstrando que Deus não está falando de uma forma singular acerca de si mesmo, ainda que ele se apresente como Deus. A Bíblia apresenta a Deus de uma forma plural, porque o verbo é utilizado no plural. Então, é façamos. Daí lá em Gênesis 3, 22, e depois que o homem cai, olha o que Deus também fala. Então disse Elohim e Yahvé: agora o homem se tornou como um de nós. Então, novamente, Deus está utilizando o verbo no plural, colocando a revelação clara naquele contexto não tão claro, mas que depois fica claro no Novo Testamento, que Jesus também é parte daquilo que nós chamamos de Elohim ou Yahvé, Deus, certo? Porque lá já se apresentava de uma forma plural, chega no Novo Testamento, Deus também é revelado de uma forma plural, por meio da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim como o Pai é Elohim, Jesus é Elohim e o Espírito Santo também é Elohim. Assim como o Pai é Yahvé, Jesus é Yahvé e o Espírito Santo também é Yahvé. Porque às vezes a gente pode ter um entendimento de que o nome do Pai é Yahvé, o nome de Jesus é Jesus e o Espírito Santo é alguém que não tem um nome propriamente, certo? Mas não, os três são Elohim, os três são Yahvé, certo? Então, uma das verdades ensinadas no capítulo 1 é que Jesus é o resplendor da glória do Pai. Então, Jesus ele reflete o Pai. Aquilo que o Pai é aquilo que Jesus é desde sempre. Jesus é aquele que sustenta todas as coisas pelo seu poder. Paulo fala isso. Então, Jesus sustenta todo o universo por meio do seu poder. Depois fala, então, que Jesus é adorado pelos anjos. Então, essa palavra adoração é uma questão complicada, porque quando Satanás tenta Jesus lá no Éden, ele pede para que Jesus se prostre e o adore, né? E no Antigo Testamento, todas as vezes em que os homens se prostraram diante de anjos para os adorar, eles repreenderam os homens, eles não aceitaram adoração da parte dos homens, porque eles não podem receber adoração como anjos. E aí vem e fala que todos os anjos adoram o Filho, ou seja, colocando também, mais uma vez, afirmando a divindade de Jesus. Depois, lá também no capítulo 1, vai falar que Jesus está assentado no trono. Depois o livro do Apocalipse também vai confirmar isso, usando o livro de Salmos, se referindo a Jesus, de que ele está assentado no trono. O livro do Apocalipse vai confirmar que Jesus está assentado no meio do trono, e que não são três tronos, mas um único trono, onde Elohim, onde Yahvé está assentado como Deus. Amém? Certo? Não nos esqueçamos disso. Portanto, o autor está dizendo, não se esqueçam dessas coisas. Não se esqueçam dessas coisas. Não deixe essas coisas serem arrancadas da mente de vocês, de que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que está assentado no trono e que é digno de receber toda a adoração daqueles que são chamados seus filhos. Amém? Certo? Não precisa ter dúvida que, à luz do Novo Testamento, quando você adora Jesus, você não está cometendo nenhum tipo de pecado ou erro teológico. Do contrário, a Bíblia, o Novo Testamento, deixa isso explicitamente claro, absolutamente claro, de que Jesus é Deus, de que Jesus está acima de toda a criação, de que Ele criou todas as coisas e de que Ele é digno de louvor e de adoração, e especialmente que Ele é aquele que está sentado no
trono, rodeado de todos os querubins, serafins, anjos, arcanjos, anciãos, milhares e milhares e milhares de criaturas prostradas, adorando Ele desde ontem, hoje e para todos sempre, declarando que Ele é santo, 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 e aquele que vive para todos sempre, que é digno de receber todo louvor, toda a glória, toda a adoração. Amém. Aplaudo o Senhor Jesus por isso. Amém? Então nós não estamos brincando de adorar uma criatura. Nós estamos aqui, de fato, como servos do Deus vivo e adorando aquele que vive para todos sempre e que sustenta todas as coisas pelo seu poder. E esse é Jesus de Nazaré. Amém, queridos? No versículo 2, queridos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Então o autor está dizendo, olha, os anjos trouxeram mensagens de juízo que de fato aconteceram. Eles eram esses mensageiros enviados da parte de Deus para proclamar, para trazer profecias, para declarar alguns juízos, os quais aconteceram. Muitos dos juízos do Antigo Testamento aconteceram ali mesmo. Praticamente pouca coisa do Antigo Testamento não se cumpriu, quase que na sua totalidade as questões proféticas aconteceram e se cumpriram em Cristo Jesus. Algumas questões ligadas às nações ali se cumpriram um pouco depois de Jesus, mas basicamente a única coisa no Antigo Testamento que talvez aponte de uma questão escatológica que ainda está para se cumprir, diz respeito realmente à segunda vinda de Jesus e aponta para a ressurreição geral. Amém? Certo? Isso é uma coisa que está lá no Antigo Testamento, mas são poucos textos que ainda estão para se cumprir. Os mais estão tudo cumpridos em Cristo Jesus, e no tempo e na história. Então, tem gente aguardando, por exemplo, a batalha do Armagedon, no quesito, realmente Jesus vai vir para a terra, vai reunir um exército, vai lá no vale de esqueci o nome, Meguito, isso, Vale de Meguito, eu ia falar Vale de Gideon já, o Vale de Meguito. As pessoas acham que realmente vai ter uma batalha ali, que Jesus vai desembainhar uma espada e vai ficar cortando cabeças de pessoas. É isso, algumas pessoas têm essas ideias malucas, porque leem o texto profético e entendem de maneira literal que Jesus está falando realmente isso, que o que o texto está falando realmente é isso, que Jesus, de fato, vai entrar em guerra em relação a isso. Daí você vai lá para o livro de Atos, quando a igreja é perseguida, eles se reúnem e eles citam esses textos. Eles falam, olha, por isso que lá dizia isso. E eles falam que aquelas coisas que falavam sobre esses exércitos, esses homens que se levantariam contra o ungido, eles estão aplicando isso a eles. Olha, é de nós que aquilo está falando, é da gente. Entendeu? Essa perseguição é a igreja, é sobre nossas vidas, sobre nós que estamos aqui pregando o Evangelho. Algumas pessoas estão aguardando a grande tribulação, como se fosse haver um tempo na história em que a igreja vai ser mais perseguida do que já é. Mais de 100 mil cristãos são mortos todos os dias no mundo todo. Há países que a fé cristã é proibida de ser mencionada. Livros bíblicos são proibidos, entre eles Cuba. Eu conheci um pastor que ele fazia contrabando de Bíblias para Cuba. Ele colocava lá nas caixas lá e milagrosamente passava pela alfândega de uma forma sobrenatural. Os guardas não viam as Bíblias e isso entrava lá em Cuba, que é um lugar que proíbe totalmente o Evangelho. E aí tem gente que acha que existe conciliação entre certas ideologias políticas que são declaradamente inimigas do Evangelho. No verso 3, queridos, continuando, então ele fala dessa questão dos anjos, daí aplicando ao Evangelho, ele fala assim, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação,
esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmado pelos que a ouviram. Ou seja, não negligencie o Evangelho. Não negligencie, ele está olhando, olha, aquilo que você ouviu, aquilo que você já sabe, que você é consciente, se você dá as costas para isso, você está se colocando numa situação de extremo perigo e de juízo sobre a tua vida. Então, cuidado com isso, o autor está falando. Zele pelo teu conhecimento, abrace com todas as forças essa graça recebida de um dia ter compreendido o Evangelho, porque isso é graça, queridos. Eu sei que tem gente que nunca entendeu nada do Evangelho, mesmo muitas vezes ter passado a vida inteira dentro de uma igreja. Entende? Isso é muito triste. Então, se você não compreendeu ainda o Evangelho, aqui nessa igreja, eu tenho o telefone do meu psiquiatra, vai tomar, às vezes, uma medicação para ajudar, mas porque a gente fala de modo tão claro, não existe outro caminho para a eternidade, não existe outra forma de você ser salvo, a não ser por meio de Jesus Cristo. Não existe. Não existe outra forma de ser salvo, a não ser por meio de Jesus Cristo. Então, não negligencie, o autor está falando, sabe? Não dê as costas para isso, não trate isso com desprezo, porque isso é muito sério. Isso é algo que transforma a vida de milhões de pessoas todos os anos no mundo todo. A Bíblia é o livro mais vendido em toda a história da humanidade. É o livro mais vendido e, ao mesmo tempo, é o livro mais perseguido em toda a história da humanidade. Uma amiga foi fazer faculdade de psicologia. No primeiro semestre, uma faculdade pública, foi fazer uma faculdade e na primeira aula o professor chegou assim, falou para elas, para eles, para todos os alunos, olha, semana que vem eu quero que vocês tragam uma Bíblia. Aí ela era nova convertida, ela se alegrou, falou assim, nossa, que legal, a gente vai ler a Bíblia na sala de aula, que coisa mais, que bênção. E trouxeram suas Bíblias todas felizes para o segundo dia de aula na faculdade. E o professor passou toda a aula destruindo a Bíblia, acabando com a Bíblia. Covardemente, esse é um covarde. Esse é uma pessoa, vou cuidar aqui para não fluir enxofre ao invés do espírito. Mas é uma pessoa covarde fazer isso diante de pessoas despreparadas para responder a todos os questionamentos dele à altura. Como eu vejo muitas vezes, neo-ateus gostam de pegar novos na fé, gente ignorante, que não conhece muito de Bíblia. E aí, quando você é colocado diante de uma pessoa que tem conhecimento, daí a conversa é outra. Então, é uma forma covarde de lidar com as questões. Entende? Então, por isso que vocês precisam, queridos, ler, estudar, porque todo conhecimento está disponível. Todo conhecimento está disponível. Entende? Precisa saber responder a razão da nossa fé. Uma vez um professor, eu lá no segundo grau, lá em Foz do Iguaçu, lá com meus 19 aninhos, faz tempo, não tinha nem internet na época, que é verdade, um professor chegou na sala de aula e falou assim, um professor de geografia, falando sobre o universo, explicando a questão do universo e tal, e ele falou assim, por isso que, esse negócio de acreditar que só a Terra tem vida, e você ficar ouvindo esse negócio que a Bíblia diz que só a Terra tem vida, não tem vida nos outros planetas, Eu levantei a mão assim para ele assim, ele falou, pode falar. Ele falou, primeira coisa, que a Bíblia não fala nada sobre outros planetas. Nem tem na Bíblia outros planetas. Você não vai ler a palavra planeta na Bíblia. Você vai ler outras coisas, sobre os astros, Mas planeta, Deus dando nome aos planetas, isso não existe na Bíblia Sagrada. Segunda coisa é que a Bíblia trata da criação da Terra, da relação de Deus com o homem, com a Terra. Então, a Bíblia não entra nesses assuntos sobre vidas em outros planetas, certo? Talvez exista, mas não fale uma coisa que a Bíblia não está dizendo.
né? Aí ele, então, tá, me desculpe, pediu desculpas, né? Falei, é bom mesmo. Né? Falei, vai para trás da porta de castigo, fica lá 5 minutos atrás da porta. Então é isso, a gente tem que responder, não tem esse negócio. Não, tem que responder. Seja quem for, tem que responder. Tem um cara que eu tenho seguido no Instagram, um pastor lá nos Estados Unidos, que ele tem ido nas faculdades e ele tem desafiado todos os alunos no ensino superior a trazerem perguntas, e o cara tem feito um trabalho incrível nos Estados Unidos. Eu não lembro o nome dele, mas qualquer coisa amanhã eu passo lá no grupo para que vocês saibam de quem se trata. Então é isso, tem que estar sabendo responder as questões da nossa fé. Não tem que ter medo, meus queridos. Não tem que ter medo. Amém? No versículo 4, então fala também que Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Ou seja, todos os sinais possíveis, os milagres, estão aí, acontecendo o tempo todo. Acontecendo o tempo todo. Uma vez, num grupo de ateus, num debate com vários ateus, um deles falou assim, eu perguntei, né, depois de questionar tantas coisas, eu perguntei, tá, então vamos lá, sem enrolação. Qual que é a evidência de que Deus, de fato, existe? Daí ele falou assim, se Deus ressuscitar o meu cachorro que morreu há 10 anos. Eu falei assim, tá, então se Deus ressuscitasse o teu cachorro, você ia crer que ele existe, ou você ia achar que ele tinha sumido e ia voltar depois de 10 anos? Mesmo depois de enterrado? Não. Porque uma das coisas que o ateu argumenta é que quando você apresenta um milagre diante dele, o contra-argumento dele é que a única resposta que ele tem para aquilo não é que aquilo foi um milagre, é que aquilo é algo que a ciência não tem uma explicação, portanto, continua sendo uma coisa no qual ele não acredita que seja um milagre. A única possibilidade é que aquilo não é um milagre, sob hipótese alguma, mas aquilo é algo que a ciência não tem uma explicação. Então, quando Jesus anda sobre as águas, não é que aquilo foi um milagre, é que a ciência não encontrou uma explicação de como é possível uma pessoa andar sobre as águas. Quando uma pessoa, como eu vi diversas vezes, pessoas sendo curadas de câncer, não é que a pessoa foi curada de câncer, é que o diagnóstico que havia sido dado a respeito daquela doença foi falho, foi um erro, foi um problema. Os milagres que acontecem todos os dias, que a gente presencia, tanto de cura, quanto de livramento, ou coisas semelhantes, todas são conduzidas numa direção em que aquilo é uma mera coincidência. Ou seja, não existe nenhum sinal que pode fazer uma pessoa crer em Cristo Jesus. Eu já sentei com diversas pessoas, apresentei todas as evidências. Olha, querido, sem sombra de dúvida de que Jesus de Nazaré ressuscitou, da impossibilidade da igreja ter nascido sem esse fato histórico, porque sem esse fato histórico não existe a menor possibilidade. É estúpida qualquer possibilidade do cristianismo ter nascido sem a verdade de que Jesus de Nazaré ressuscitou dentre os mortos. Não faz sentido nenhum aqueles milhares e milhares de crentes judeus morrerem nas arenas porque testemunharam de que haviam visto Jesus de Nazaré morto, ressuscitado depois de 3 dias. E aí, num debate, William Lane Craig com outro ateu, o ateu argumenta assim, não, mas eles não viram Jesus. O que aconteceu? Foi um surto psicológico. Mas não foi num dia, ele não apareceu para 500 pessoas num dia, foram durante dias. Mas isso acontece, há pessoas que dizem que viram Elvis ressurreto todos os dias, mas é simples descobrir se o Elvis ressuscitou ou não. O que faz? Vai lá no túmulo do Elvis, meu filho, abre aquilo lá, pronto. Agora, cadê o corpo de Jesus, que era guardado por guardas, tanto do sacerdote quanto os guardas do Império Romano? Estavam lá guardados, havia um selo do Império Romano lá, naquela pedra. Quem tocar aqui, morre.
morre. Morre. E aí, o testemunho de mulheres que nem era válido. Ninguém aceitava testemunho de mulheres, meus queridos. São as primeiras que testificam, tanto que aqueles homens ficaram assim, pare, mulherada. Vocês estão malucas? Vocês acham que a Bíblia foi assim, Jesus ressuscitou e os caras simplesmente acreditaram? Não é isso que o Evangelho apresenta. O Evangelho apresenta que mesmo aqueles que ele falou, olha, eu vou ressuscitar, vou morrer e vou ressuscitar. Durante aqueles dias, eles ficaram ali todo o tempo duvidando. Jesus se apresentava no meio deles, aparecia para eles, e ainda assim eles não acreditavam diante do que eles estavam vendo. Não acreditaram. Durante os 40 dias em que ele ficou se revelando para aqueles homens não acreditavam no que estavam vendo. Não acreditavam. E Jesus o tempo todo ali, insistindo para com eles. Aí depois surge um outro problema. Não sei por que razão, estou meio pentecostal hoje, o negócio. É que eu falo em línguas aqui, hein? Olha, ó. Acho que é esse foguinho aí que está me influenciando. E aí acontece uma outra impossibilidade, que tinha um cara, careca, baixinho, com uma ramela crônica. A Bíblia fala que ele tinha as perninhas tortas. Acho que ele era meio tipo o Roberto Carlos da seleção, né? Aquele jeito lá. E que perseguia os cristãos, estava matando cristãos, estava presente quando Estevão, o primeiro mártir da igreja, foi apedrejado diante de todos, que era o apóstolo Paulo, que não tinha caminhado com Jesus, não tinha testemunhado a ressurreição de Jesus, estava lá perseguindo a igreja. E esse cara de perseguidor se torna o maior dos apóstolos, que foi o apóstolo Paulo. Não faz sentido, queridos. Não faz sentido. Esse homem morrer decapitado em Roma, se ele não tivesse, de fato, visto o que ele viu. Presenciado Jesus ressurreto. Amém? Amém? Certo? Aí no versículo 5, não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Aí eu gosto muito dessa expressão que o autor está falando, que é o mundo que há de vir. Ou seja, se há de vir, se virá, não está aqui. Não é aqui. Conversando com alguém essa semana, a respeito dessa questão da terra, né, desse mundo ao qual nós vivemos. Nós temos muitas questões em relação à existência do mal. Por que o mal existe? Por que as coisas são como são? E algumas pessoas acreditam, inclusive teólogos, de que o céu vai ser aqui na terra. De que Deus vai destruir tudo, que é o que a gente chama de terra renovada, onde a terra vai ser renovada e todos nós vamos habitar aqui na terra para todo o sempre, aqui na terra mesmo. Então, assim, se você tinha alguma ilusão de que você ia conhecer coisas novas, né, conhecer o universo, viajar para o universo, conhecer seres novos, quem sabe, né, segundo essa teoria, se frustra porque você vai conhecer leão mesmo, zebrinha, girafa, e é isso daí que vai ser restaurado, e tudo acaba por aí, ok? Porém, biblicamente falando, a Bíblia está falando de um mundo vindouro, certo? E um mundo vindouro, se é um mundo vindouro, há uma outra questão, que o nosso encontro com Jesus vai ser nos ares, certo? E nós estaremos com o Senhor para sempre. Então, os mesmos que têm essa ideia da terra restaurada, eles creem o seguinte, uma das formas de entender, né, dentro dessa escatologia pré-milenista, é que, quando Jesus volta, Jesus se apresenta nos céus, a igreja é arrebatada, e Jesus já volta para a terra
para reinar com a igreja durante 1000 anos. Você acredita que tem gente que crê nisso? Porque tem uma doutrina que não, que crê que Jesus vai voltar, vai ressuscitar a igreja e vai arrebatar a igreja nos céus. E depois de 7 anos, ela volta. Aí tem um pouco mais de sentido, porque realmente subiu, deu um tempinho lá em cima de 7 anos e depois volta. Mas existe uma doutrina que não, que diz que não, que Jesus vai ser um bate e volta, entendeu? Assim, bam, e já volta, para habitar na terra durante 1000 anos, depois tem um julgamento, e tudo fica por aqui mesmo. Nunca sai daqui. Porém, tem uma questão bíblica que é muito complicada. Porque Jesus fala assim, vou preparar lugar. Depois virei para buscá-los. E aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Então, é a ideia de que nós seremos levados para o céu, para estar com o Senhor, a Nova Jerusalém para todo o sempre. Ok? Essa é a ideia bíblica. Essa ideia de terra restaurada, ela não é bíblica. Em nenhum lugar da Bíblia fala que a terra vai ser restaurada e que nós vamos viver na terra para sempre. Do contrário, fala que nós seremos levados para o céu, para o terceiro céu, para a eternidade, para estar com o Senhor para todo o sempre. Então, queridos, eu quero que vocês abram suas Bíblias lá em Efésios, no capítulo 1, nos versos 1 a 14. Diz assim o texto: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Eu acho interessante essa questão em que Paulo vai ligando a questão da eleição, de que Deus elegeu para a salvação, sempre ligado isso à palavra adotado, né? Porque filho de sangue, tem 2 aspectos. Um é quando é planejado, quando você planeja ter filhos, você vai lá, né, e você tem filhos porque você planejou. O outro aspecto é quando você não quer ter filhos, né, ou situações em que algumas pessoas, né, acabaram vivenciando, sai na noite aí, né, acaba tendo uma relação e acaba engravidando, né, porque todo o sexo, né, tem o seu risco, né, não existe praticamente nenhum tipo de prevenção 100%. Né, a única forma de você não engravidar uma pessoa é se você não fizer sexo, né, porque a única que não fez sexo e engravidou foi Maria. Entendeu? O resto, queridos, não tem jeito, né? Tá? Ou, porque mesmo essas cirurgias aí, muitas vezes acontece, né, ou tirar o útero, sei lá, né, como alguns casos aí, daí realmente. Mas, em todo caso, a adoção, ela se aplica de uma maneira diferente. Porque ninguém chega com uma criança na tua casa e fala assim, é tua, você vai adotar ela na marra. Existe isso? Não. Ou seja, a adoção, ela é uma escolha. Você adota porque você quer. Olha, eu quero essa pessoa. Então, a vontade da adoção sempre parte daquele que quer adotar. E ele é uma escolha da criança? Não. É uma escolha do pai que quer adotar. Então, aqui o que Paulo está falando é que se nós fomos adotados em Cristo Jesus, isso foi uma vontade de Deus para com nossas vidas. Então, se hoje você é filho, se hoje você é adotado em Cristo Jesus, isso foi porque Deus quis você. Amém? Então, isso é um privilégio. Porque eu não tinha um pai celestial. Eu não era filho de Deus. Jesus deixa isso claro, o apóstolo João deixa isso claro no capítulo 1. Mas a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não são nascidos da carne, mas são nascidos de Deus. Aleluia.
Então nós fomos adotados em Cristo Jesus porque Ele assim o quis para com as nossas vidas. No versículo 6, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Então Paulo está falando que para a igreja, para nós, foi revelado qual é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus, Paulo está falando. Paulo está lançando sobre mim, sobre você, um conceito teológico que ele vai trazer a seguir. Fala, olha, se você não entendeu nunca qual foi o propósito de Deus para mim, para você, para esse mundo, pela razão pela qual Ele criou esse mundo, tudo isso vai apontar para o versículo 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Aleluia, amém. Tudo é para convergir para Ele, para a glória dEle. Por isso que eu existo, por isso que eu vivo, por isso que nós estamos aqui como corpo dEle, segundo a vontade, por isso que nós fomos adotados, não foi uma escolha nossa, mas foi Ele, o agir dEle em nossas vidas que nos trouxe para Ele. Aleluia e amém. No versículo 11, ele continua, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Então, todo o agir de Deus é segundo a sua vontade, segundo a sua vontade. Ah, eu não gosto da vontade de Deus. O choro é livre. Eu também não gosto, queridos. Muitas coisas em Deus eu não gosto. Tem muita coisa que eu falo, Deus, se você me desse a oportunidade de eu ser você 24 horas por dia, eu ia mudar um monte de coisa. Primeira coisa que eu ia matar muita gente. Tem gente que Deus não mata, que eu quero que Ele mate, mas Ele não mata. E tem gente que eu quero que Ele deixe viver, e Ele mata. Assim. Tem coisas que eu sei que se Deus estalasse os dedos, as coisas mudariam. Mas eu não sou Deus. Graças a Deus que eu não sou Deus. Amém? Certo? No versículo 12, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Selados pelo Espírito Santo da promessa. Por que eu tenho convicção da minha salvação? Porque eu sou selado pelo Espírito Santo de Deus. E a minha vida reflete evidências disso. Reflete evidências de que sou. Mas tem dias que reflete o contrário. Reflete a impressão de que nada aconteceu na minha vida. Mas na maior parte do tempo reflete que estamos selados pelo Espírito. Amém? Que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Eu gosto tanto dessa palavra de pertencimento, de que nós pertencemos a Deus. Amém? Voltando para Hebreus, queridos, no versículo 6. Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo, que é o homem para que com ele te importa? Ou seja, que é o ser humano para que Deus se importe com o ser humano? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Aí no versículo 9 vai dizer, vemos todavia aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, se referindo a Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus,
por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornar-se perfeito mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Então, o autor de Hebreus, mais uma vez se referindo a Jesus, ele vai falar, por causa de quem e por meio de quem tudo existe. Por causa de quem e por meio de quem tudo existe? Por causa de Jesus. É por causa de Jesus que todas as coisas existem. E é por meio de Jesus que todas as coisas existem. Ele tornasse perfeito mediante o seu sofrimento. Ou seja, para que nós fôssemos aperfeiçoados, Jesus precisou morrer. Jesus precisou sofrer. Eu não sei quantos aqui assistiram a Paixão de Cristo. Quem assistiu a Paixão de Cristo? Muita gente não assistiu, né? E algumas pessoas assistiram, nunca mais querem assistir, porque é um filme realmente chocante. Eu lembro que eu assisti na época, eu acho que eu nem morava em Curitiba, não lembro que ano que foi. Mas eu lembro que quando a gente saiu do cinema, assim, que acenderam as luzes, primeira vez na minha vida que eu vi um silêncio. As pessoas com os olhos lacrimejando, saindo do cinema em total silêncio. Silêncio. Impactados por aquela realidade. Eu não sei, de fato, se o que aconteceu com Jesus na cruz foi exatamente da forma como o filme assim o descreve. Mas que se foi a metade daquilo ali, já é o suficiente para que isso seja algo que eu devo realmente considerar no meu dia a dia, a rever muitas das minhas atitudes e do meu posicionamento diário, do meu falar, do meu agir no dia a dia. Porque eu não consigo imaginar se uma pessoa sofresse no meu lugar, qualquer um de vocês, algo que eu merecia para a minha vida, e qualquer um de vocês sofresse algo parecido com aquilo, por causa de mim, e eu vivesse uma vida ainda dando as costas para você, sabe, não querendo fazer do resto da minha vida uma vida que fosse em prol de você, eu não sei como é que eu seria classificado dentro disso. Então, para além disso, o que Jesus fez, e as coisas que ainda virão sobre nossas vidas, no que diz respeito ao mundo vindouro, à eternidade, são coisas que devem realmente nos fazer a refletir no nosso dia a dia, a nossa posição, a nossa vida de oração. O Lucas estava falando sobre a nossa dificuldade de orar. Algumas pessoas têm facilidade de orar, talvez, sabe, conseguem orar com mais frequência do que outros, mas, queridos, não aceite para a tua vida, em nome de Jesus, ser um cristão, ser um servo de Deus, amar a Jesus e não ter um relacionamento com Jesus, não ter uma vida de oração, sabe? A Kátia, ela vai para a faculdade de manhã, todos os dias, ela coloca lá, né, uma playlist de louvor, e é o momento que ela vai orando, sabe? Vai orando. No tempo que eu andava mais de ônibus, assim, eu sempre carregava no ônibus um livro, né, então eu ia lendo no livro, na época tinha um Walkman, né, colocava um Walkman nas orelhas, e eu ouvindo, ia falando com Deus, orando com Deus, tendo experiências, chorando, muitas vezes, orando, sabe? Então, a gente não tem desculpa, queridos. Não tem desculpa. Ah, mas eu trabalho em casa, Pipe. Então, acorde mais cedo. Mas tenha um tempo diário de oração, de busca. Sabe? Não sei se vocês têm medo de Deus, mas eu tenho medo de Deus. Eu tenho medo, gente, que no dia que esses céus se abrirem, Jesus olhe para mim e fala assim, não te conheço. Eu não sei quem é você. Sabe? Porque oração é relacionamento. É isso. Então, nós precisamos ter uma vida de oração. Amém, queridos? No versículo 11, ora, tanto que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Então, Jesus é o autor da salvação, e agora o texto fala que ele não sente vergonha de nos chamar irmãos, mas antes disso, o texto fala que ele é aquele que nos santificou. Aí essa palavra santificar, o sentido dela tem vários sentidos, um deles é limpar externamente,
Então, não é isso. Purificar por meio de expiação, livrar da culpa do pecado. Então, é isso. Então, até o Kenny fez uma pregação esses dias, né, tratando a questão do por que Jesus morreu, afinal de contas, né? Por que da cruz? Tem gente que nunca entendeu, tem cristão que nunca entendeu isso. Por que Jesus morreu na cruz por mim? Por quê? O que eu fiz? Né? Em evangelismo, muitas vezes, evangelizando, as pessoas falam assim, mas eu não acho que tem que crer em Jesus. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal para ninguém. Né? Então, a pessoa, assim, ela delimita alguns pecados que ela não comete, né? E ela acha que porque ela não comete esses pecados, ela, então, merece ser salva, ela merece ir para o céu, porque ela não cometeu certos tipos de pecados, os quais a Bíblia condena. Porém, a razão pela qual nós não vamos para o céu não é aquilo que nós fazemos, ou deixamos de fazer. Segundo a Bíblia, todos nós nascemos em pecado. Então, nós estamos separados da glória de Deus. Nós precisamos ser santificados para voltar para Deus. Então, o preço, a santificação era isso. O sangue era derramado para que os pecados fossem pagos. Alguém precisava morrer por nós. Então, Jesus morre por nós para que a gente seja santificado. Então, se Deus nos santificou, alguém pode perguntar assim, tá, Pipa, mas se Deus nos santificou, por que a gente morre? Por que a gente continua morrendo? Porque se nós somos santificados, todo pecado em nós já foi pago por Jesus, por que a gente continua pecando? Então, são duas respostas, queridos, em relação a isso. Eu estou quase encerrando, tá? Abram suas Bíblias lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Até isso foi um assunto da penúltima célula lá em casa, a gente acabou conversando um pouco sobre isso. A primeira coisa, queridos, quando a gente fala a respeito da criação, por que Deus criou, e Deus permitiu o pecado, por exemplo, entrar no mundo, né? Aí a nossa reflexão foi a seguinte: afinal, quando o propósito de Deus inicial era a terra, quando Deus cria a terra, Deus cria o homem, o propósito de Deus era esse. Era a humanidade aqui na terra, e esse era o propósito eterno, ou seja, se Adão ou Eva, ou todos os filhos que tivessem nascido, nunca ninguém tivesse tocado naquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse era o propósito de Deus na terra, que nós estivéssemos até os dias de hoje vivendo na terra. Esse era o propósito de Deus, era uma reflexão. E aí é o seguinte, a reflexão é, o criacionismo dá para a Terra mais ou menos 30 mil anos de existência. Não é uma questão que a gente vai ficar discutindo se isso é... Tá, mas vamos olhar aquilo que o criacionismo aponta para a existência da Terra de 30 mil anos. A humanidade, mais ou menos, historicamente falando, a civilização, mais ou menos em torno de 3 mil a 4 mil anos antes de Cristo, as primeiras civilizações se organizaram, e é o que nós temos como registro histórico. Antes disso, nós não temos nada que realmente comprove que existiram, né, civilizações antes disso. Mas você imagina, queridos, a Terra, em 50 anos, ela dobrou a sua população. 50 anos nós estamos falando. A humanidade dobrou a sua população de pessoas vivas. Em 50 anos morreram pessoas? Sim. Todo tempo morre. A cada segundo morre um ser humano. Então, ela dobrou a sua população, mesmo morrendo gente todo dia. Então, vamos imaginar que em 50 anos não tivesse morrido ninguém. Ninguém morreu em 50 anos. Qual seria o número de pessoas, então? Se ela dobrou em 50 anos, no mínimo, talvez ela teria triplicado, né, o seu volume de pessoas, porque crianças morrem também, adolescentes morrem, jovens também morrem. Mas em 50 anos dobrou. Agora, você imagine isso, então, por 1000 anos.
E nós estamos falando somente de pessoas, nós não estamos contando animais. Imagine um coelho da Cross. Vocês viram os videozinhos do coelhinho? Gente, toda semana eu vou na Cross. Toda semana tem filhote de coelho lá. Eu já falei para o Brunello. Brunello, capa tudo esses bichos aí, cara. Não dá para deixar coelho, porque senão não vai popular todo o Rio Branco. Ali não vai ter lugar em Rio Branco para essa população de coelho. Então, você imagine coelhos reproduzindo de modo descontrolado por 1000 anos. Entende? Ratos, cobras, peixes. Entende? Durante 1000 anos. E nós estamos falando de 10.000 anos, no mínimo. Entende? Então, reflita sobre isso. Não estou falando para você chegar a conclusão nenhuma, mas só reflita sobre isso. Como seria o nosso planeta? Durante 10.000 anos, se nós, seres humanos, imagina, eu estaria com, sei lá, né? Eu tenho agora 50 anos, mas sei lá, o meu Adão, quantos filhos Adão teria? Né? Hoje, se ele estivesse aqui, Adão com 10.000 anos... Porque, queridos, como não existe a morte, não existiria o envelhecimento. Certo? Então, o cara seria viril para a vida inteira. Não é que nem nós, que depois dos 40, ladeira abaixo. Certo? Está entendendo o que eu estou falando? Então, isso é uma indicação, para mim, pelo menos, é uma indicação de que o plano de Deus nunca foi a terra. De que o projeto eterno de Deus nunca foi a terra. É uma indicação. E é uma indicação para vocês refletirem em cima disso. Que se a terra é o projeto de Deus, como seria a vida na terra sem a morte? Caberia? Caberia? Ou não? Caberia ou não? Então, lasquem-se. Boa crise teológica para vocês, madrugada adentro aí. A segunda questão, então, para 1 Coríntios capítulo 15, diz assim o texto. Mas Deus, a partir do versículo 38, queridos, isso, a partir do verso 38. Paulo está falando da ressurreição, amém? Mas Paulo dá alguns indícios para nós aqui no texto que parecem indicar isso, que a terra nunca foi o projeto de Deus, de que o projeto de Deus aponta para outra coisa. Que sempre foi o mundo vindouro e nunca foi esse mundo aqui. Então, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. E aí Paulo vai falar, e há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol e a outra a glória da lua. E outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também, Paulo vai falar, a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Ou seja, Adão era um corpo natural ou era um corpo espiritual? Era um corpo natural, um corpo que se alimentava, um corpo que tinha, né, suas necessidades fisiológicas, inclusive as questões sexuais e tudo mais. Não tinha as implicações do pecado, mas era um corpo natural. Se há corpo natural, Paulo continua, há também corpo espiritual. Ou seja, o nosso corpo é espiritual? Não. Nosso corpo é o quê? Natural. Amém? O meu e o teu corpo são naturais. Nós não somos corpo espiritual. Assim está também escrito. Olha só o que o texto vai falar. O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Mas o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual. Ou seja, Adão nunca foi um homem espiritual. Adão sempre foi um homem natural.
assim como eu e vocês. Ele foi feito para a terra. Aquele corpo que ele recebeu foi feito da terra, é da terra, é para a terra, é para viver na terra. Ponto final. Continuando. O segundo homem é do céu, que é Jesus. Qual o terreno, tais são também as terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. Olha o que Paulo está fazendo, comparando o natural com o celestial. Aí ele continua, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Aleluia! Isso indica que nós nunca fomos criados para esse mundo, que os eleitos de Deus, aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo, foram colocados nesse mundo para um propósito maior, que é convergir todas as coisas para Cristo, para receberem por meio de Cristo, não por meio de Adão, mas por meio de Cristo, esse corpo espiritual, que aponta para esse homem espiritual, que trouxe o céu para nós. E aí, quando a gente ressuscita, o Pipe vai voltar a ser o mesmo Adão que havia no Éden, o Adão lá, quando ressuscitar, vai ter o mesmo corpo. Paulo está falando que não, porque carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Carne e sangue não podem entrar no mundo vindouro, nesse mundo que virá. Somente o homem e a mulher, aqueles que foram revestidos do celestial, daquilo que é imortal. Amém, queridos? Aí alguém na Jocum me questionou, falou assim, mas então, eu lancei a pergunta, né, e a pessoa respondeu, eu falando assim, vocês acham que no céu haverá a possibilidade do pecado? A pessoa respondeu que sim. Sim, que haverá a possibilidade do pecado no céu. Então você acredita que nós vamos para o céu, e lá do céu poderá haver a possibilidade de uma outra queda um dia do homem? Sim, eu acredito que sim. Eu falei assim, isto porque você não entendeu ainda, que o homem que caiu no Éden, a mulher que caiu no Éden, sempre foi natural, é da terra, sujeita à corrupção, ao pecado, sempre esteve ali naquela situação, porque era um homem e uma mulher natural. O homem e a mulher espiritual, que recebe toda a capacitação do Espírito, desse revestimento espiritual, nunca mais poderá cogitar, porque a sua natureza nunca mais será inclinada para o mal, aleluia, amém. Porque agora a natureza que está nele, meus queridos, é a natureza de Deus. Deus está sujeito ao pecado? Não. Amém? Porque assim como Deus não está sujeito ao pecado, nós também não estaremos mais sujeitos ao pecado. Por quê? Porque agora nós recebemos o revestimento daquilo que é eterno, daquilo que traz Deus para dentro de nós, que nos reveste daquilo que agora sim somos espirituais por causa de Cristo Jesus. Então, na sua totalidade, na ressurreição é isso. Então, se crê nisso, nós ressuscitaremos, seremos revestidos do espiritual, daquilo que é eterno, daquilo que é imortal, para se encontrar com Ele nos ares, para habitar naquilo que transcende a esse mundo. Porque uma outra coisa também que o Novo Testamento vai falar, é que esse mundo vai ser destruído. Destruído. O apóstolo Pedro fala isso claramente, o apóstolo Paulo fala isso claramente, que tudo vai ser destruído. Os elementos se desfarão, tudo será desfeito, enquanto os santos, revestidos de imortalidade, daquilo que é espiritual, estarão para sempre com o Senhor. Amém, queridos? Amém? E a Bíblia fala que aqueles que estão aqui, que não foram revestidos do espiritual, serão lançados no fogo eterno, para todo o sempre. Às vezes eu fico pensando nisso, né, cara? Tem um dia que a gente não vai acordar. Ou se vamos acordar, não vamos terminar esse dia. Vai ser o último dia meu e teu nesse mundo.
e de muita gente. Aí eu fico pensando, né, cara, o dia que isso acontecer, quando abrir meus olhos, eu vou ver Jesus ou não? Porque Paulo falava isso, que ele ansiava morrer porque ele queria estar com Cristo para todo sempre. Eu fico pensando nesse desespero de quantas e quantas pessoas que morrem todos os dias, estão morrendo todos os dias. Esses dias eu vi um cara fazendo uma declaração num vídeo, o cara falou uma coisa contra Deus, assim, e terminou de falar assim, pum, caiu duro. A pessoa teve um ataque fulminante, pum, caiu duro, morreu. Eu fico pensando nessa pessoa agora que está ali, se deparando com a realidade daquilo que Jesus falou acerca do rico e do Lázaro, em que Lázaro vai para o paraíso e o rico vai para o Hades. E o desejo do rico, em que ele fala assim, olha, manda alguém lá em casa avisar a respeito disso aqui, para que eles não venham para cá. E a resposta que eles recebem, olha, eles têm os profetas. Porque mesmo que um morto ressuscite e vá lá pregar para eles, eles não crerão. Continuando, queridos, voltando lá para Hebreus, já passei bastante do tempo, a partir do versículo 12, ele diz, proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Assembleia aqui no grego, eclésia, e também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. A Bíblia fala que ninguém pode vir a Jesus se o Pai não trouxer. Amém? Amém? Então assim, se um dia você confessou a tua vida para Jesus, saiba que antes você não percebeu, você não viu nada, você não viu nenhuma mão gigante assim de Elohim, pegando na tua mãozinha e trazendo até Jesus assim, apresentando, ó, que isso aqui é Jesus. Você não viu isso, mas a Bíblia fala que foi assim. A Bíblia fala que aquele que te convenceu a ir até Ele, aquele que convenceu o teu coração a um dia entrar numa igreja, um dia, sei lá, por causa que ouviu alguma coisa e você inclinou o teu coração para isso, né? Ou foi para um retiro, e lá no retiro foi convencido, né? Quem se converteu em retiro aqui? Levanta a mão. Só os 4? Quem se converteu numa discoteca? Porque nem sabem o que é isso, né? Ninguém sabe. Agora é balada. Encerrando, queridos. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão, ou seja, aqueles que creem por meio da fé. Amém, queridos? Amém? Então, nós cremos nesse mundo vindouro. E a exortação do texto é que nós não nos esqueçamos disso. Que a gente não viva com os pés plantados nesse mundo, achando que tudo se resuma a esse mundo. Que nós temos que viver a nossa vida, a nossa vontade, segundo o nosso querer, né? Segundo as nossas inclinações. Ontem eu estava ministrando para os líderes de ministério e tratando a questão lá de Mateus capítulo 24 e capítulo 25, e Jesus ele traz ali algumas parábolas, alguns ensinos, antes de entrar no sermão da parousia, do juízo final. E antes dele entrar nesse assunto, antes disso ele fala sobre a função do servo, a função da noiva, a função daquela que aguarda. E o tempo todo ele tá exortando a igreja, olha, a noiva tem que estar preparada. A noiva tem que estar com as suas lâmpadas sempre com azeite, preparada, sempre cheia, preparada para o momento em que o noivo aparecer. Ele fala do servo, aquele que pega o seu dom e ao invés de multiplicar o seu dom, ele enterra o seu dom. E ali o texto fala que quando o seu senhor voltar para prestar contas com o seu servo, aquele que escondeu o seu dom,
que fez o seu dom nada com aquilo que Deus lhe deu, ele fala assim, o texto, que aquele servo inútil será lançado no fogo, e ali haverá ranger de dentes. Olha como a coisa é séria, queridos. Como a coisa é séria. A gente está falando sobre essa coisa da hipergraça. Eu sou salvo pela graça, então não preciso fazer mais nada. Né? Não preciso fazer mais nada. A gente teve uma reunião ontem também, falando sobre essa questão de ministérios. Queridos, ministério infantil, precisamos de pessoas que nos ajudem nisso. Sabe? Nós estamos somente com 3 professores no momento, e assim, precisamos de ajuda. Entende? Pipe, não, as desculpas, sabe, que nós encontramos, assim, porque muitas vezes assim a gente pensa, eu não tenho tempo, né? Queridos, pessoal do Ministério do Louvor mesmo, sabe? O pessoal praticamente entra na escala uma vez por mês, né? Estava conversando com o Sheldon hoje, né? Falei assim, cara, a gente na Gólgota tem um dia da semana para a gente servir a Deus, um dia, em que eu realmente, né, eu sirvo a Deus de modo mais integral, que eu tenho que chegar aqui mais cedo, né, os músicos de louvor, e para muita gente isso é demais. Não, uma vez por mês é muito, entende? Eu ouvia vindo uma igreja, queridos, que eu tinha que tocar em todos os cultos. Todos os cultos eu tinha que tocar. E ia com alegria. Não tinha esse negócio de achar ruim. Porque um dia eu vou prestar contas, é o meu dom, é o que Ele me deu. E eu preciso fazer para a glória do nome dEle, amém? Certo? Então pare com essa, sabe, com essa preguiça diabólica de achar que você está fazendo muito para o Senhor, porque não é. Eu vi uma vez o diretor acho que era do Portas Abertas, eu não lembro o nome dele agora, ele falando assim, você precisa pagar o preço para servir a Deus. Ele, pagar o preço? Que preço? Você estava na sarjeta, você era um mendigo. Você não era o arlequim dourado. Você era um mendigo imprestável, você estava morrendo nos seus pecados. Entendeu? Aí agora você foi salvo dessa condição e você acha que você está pagando algum preço. Você não pagou nada, olha o que Jesus fez por você, homem e mulher miseráveis. O que vocês mereciam, o que Ele fez por vocês, e você acha que é demais estar aqui uma vez por mês, prestando, servindo a Ele. Você acha que é demais pagar esse maldito preço de fazer as coisas para Deus, de gastar um tempo para Deus? Você acha que isso é demais? Entendeu? Pense bem, engula sapo. Você sabe quantos sapos já engoli na minha vida, mesmo como pastor? Entendeu? Nunca usei ninguém na minha vida. Falei assim, olha, respeita a minha autoridade pastoral. Se vocês tenham com respeito por mim, é pelo aquilo que eu sou, pelo aquilo que eu faço. Se vocês não quiserem me respeitar, eu não posso obrigá-lo. Amém? Eu não vou impor respeito sobre mim. Respeito pelo aquilo que eu sou. Se você não reconhece a autoridade em mim, beleza. Não vou te obrigar a me respeitar. Entende? Então, assim, queridos, amém? Não é para o Pipe, é para o Senhor. E a Bíblia fala, ai daquele que faz a obra do Senhor de modo relaxado, de modo porco, sabe? Se você está na escala do louvor, queridos, escute as músicas, estude as músicas, para fazer o melhor para o Senhor. Se você vai dar aula para as crianças, faça o melhor, porque aquelas crianças são o futuro da igreja. Se você vai servir nessa porta ali como diácono, faça o melhor. Se você é um pastor ou um presbítero, faça o melhor. Se você está no ministério de intercessão, cumpra a função pela qual você é chamado, que é de orar, e orar, e orar, e orar em nome de Jesus. Se você está no ministério de comunicação, trabalhando com as redes sociais, ou comunicação de modo geral, perdão, antes que eu leve uma lavada da Agnes, trabalhe com toda a parte de comunicação da igreja, faça isso com zelo, sabe? Não ache ruim, em nome de Jesus. Amém? Quando a gente começou essa igreja, queridos, eu e a Cátia tínhamos que acordar às 6 horas da manhã para trabalhar, porque nós não éramos em período integral ainda. Chegávamos do trabalho, depois
Já tinha gente em casa, íamos dormir 2 horas da manhã, no outro dia, 6 horas da manhã, orando com pessoas, expulsando demônio. Olha que tinha bastante demônio nessas pessoas, né? Orando, discipulando. Final de semana a gente achava que ia descansar aí, que o negócio piorava, porque daí virava vigília, sábado para domingo, todo mundo dormia na minha casa não tinha lugar para no chão assim. Na minha cama tinha gente que dormia comigo e com a Cátia. Entendeu? O Luke dormia de conchinha comigo. É. Então, assim, sabe, desculpa estar estendendo e falando isso, mas sabe, queridos, tenha prazer de vir para cá e fazer as coisas para o Senhor, sabe? Tenha prazer e faça as coisas para o Senhor sem preguiça, sem desculpas. Amém? Então, o ministério infantil precisa de gente. A diaconia precisa de gente. Precisa. Nós estamos com 5 diáconos. 5 diáconos, isso contando o Kenny, né, que também é presbítero, e um que vem a cada 3 semanas, porque mora longe. Então, na verdade, nós temos assim, que realmente estão operantes, todo final de semana são 3, né? Não desprezando o Kenny, mas já desprezando, né? Mas é isso, queridos. Vamos orar. Senhor Jesus, o Senhor nos prometeu um mundo vindouro para viver para todo sempre. E a única coisa que o Senhor colocou nas nossas mãos é que nós pregássemos o Evangelho, que nós amássemos uns aos outros, que nós servíssemos uns aos outros. O Teu Espírito nos confiou dons e talentos para que nós colocássemos esses dons e esses talentos em movimento, em praticidade, em vida, Senhor. Tem misericórdia, Senhor Jesus, se o nosso coração, de alguma forma, Senhor, acha que aquilo que nós fazemos para Ti é muito, que é pesado. Tem misericórdia de nós. Nos perdoe por esse pecado, Senhor. Por esse pecado de cogitar que as coisas que são feitas para o Senhor são pesadas. Nós não estamos vivendo nenhuma situação, Deus, em que precisamos morrer, literalmente, de martírio, Senhor. Do contrário, nós temos toda a liberdade para Te cultuar, saúde e tempo para isso, Senhor. Que Satanás, Senhor Jesus, não roube o nosso tempo, e especialmente esse tempo, porque agora é o tempo de Te servir, de dar o nosso máximo para o Senhor, até o dia em que nós iremos prestar contas das nossas vidas. Portanto, tem misericórdia de nós, dessa igreja. Levante pessoas, Pai, para suprir os ministérios infantis, o ministério infantil, o ministério da diaconia, intercessão e outros ministérios que precisam de pessoas, Pai. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.